a saúde no país e, muito em especial, a saúde no Oeste. A CDU lança campanha Melhores Cuidados de Saúde no Oeste. Com a presença de Bernardino Soares, a CDU teve reunião com o diretor da ACES Oeste-Sul, bem assim como do Centro Hospitalar do Oeste na parte da manhã. Da parte da tarde foram apresentados em conferência de imprensa os resultados dessas reuniões e as opiniões da CDU sobre o novo Hospital do Oeste e os cuidados de saúde, as unidades de saúde, médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, sua falta na região, no país e sugestões para solucionar esses problemas. Mas vamos ouvir então Bernardino Soares sobre o que pensa sobre a saúde. De dificuldades na área da saúde, de acesso aos cuidados de saúde, que nos fizeram, portanto, enfim, refletir sobre medidas que temos que tomar e que, de alguma forma, levar também à Assembleia da República e aos órgãos que decidem sobre estas matérias, de forma a obviar, portanto, as dificuldades e as necessidades que as populações destes 5 concelhos têm. De forma que iniciamos então hoje uma visita ao Hospital de Torres Vedras e tivemos logo de manhã uma conversa, portanto, no Centro de Saúde com o diretor do ACES, onde nos foi facultado um conjunto de dados que nós, muitos deles já conhecíamos, mas quisemos ao pormenor discuti-los com o diretor do ACES e também, portanto, ouvir dele as preocupações que tem, e foram bastantes, nós já vamos enumerar, e que as quais também partilhamos. Portanto, esta campanha que vai se desenrolar agora nos 5 concelhos, nós vamos fazer um abaixo-assinado junto das populações, com um conjunto de reivindicações. Logo à cabeça está, como já é do vosso conhecimento, a necessidade da construção de um hospital no Oeste, sem que estejamos inclinados para que ele seja construído aqui ou ali. Queremos é que ele seja mesmo construído, isso não é uma decisão, portanto, que nos cabe a nós. Realmente tem que haver algum estudo que nos dê a melhor indicação da localização do mesmo, mas não é tanto agora a localização que nos preocupa. O que nos preocupa de facto é as necessidades, como a seguir já vamos ver. Convidámos para estar nesta visita o Bernardino Soares, que é conhecido de todos, ex-presidente da Câmara de Louros, neste momento o responsável a nível nacional pela área da saúde do PCP. Esta visita foi muito... Estas 2 visitas, encontros, foram muito interessantes e com um conjunto de dados que vieram confirmar as nossas preocupações. Nós sabemos que por todo o país, embora com variações, há problemas sérios de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde e de resposta do Serviço Nacional de Saúde às necessidades das pessoas. Nós temos hoje já 40% dos gastos em saúde são pagos diretamente pela população, o que é uma percentagem muitíssimo alta, e isso resulta do facto de termos, para além dos gastos com medicamentos, um conjunto de áreas onde as pessoas não encontram a resposta no tempo em que precisam dela no Serviço Nacional de Saúde, sendo empurradas, em muitos casos, para os serviços privados, para os hospitais privados. Há um problema dramático neste momento de recursos humanos e esse problema tem que ser enfrentado com grande determinação. E se não for já enfrentado com grande determinação, nós vamos afundar ainda mais as unidades do Serviço Nacional de Saúde, seja ao nível dos cuidados primários de saúde, dos centros de saúde, seja ao nível hospitalar. O que é que nós encontramos aqui nestas 2 unidades? No ACES Oeste-Sul, uma elevada percentagem de utentes sem médico de família, 63 mil utentes sem médico de família, foram os dados que nos apresentaram. Nós estimamos que sejam mais, porque há depois um conjunto muito grande, isso foi reconhecido também pelo ACES, de pessoas que não estão contabilizadas aqui, mas que são os chamados não frequentadores, pessoas que foram retiradas das listas de médicos de família, que não são contabilizados como não tendo médicos de família, porque não vão com regularidade
ao centro de saúde, mas eles existem e, portanto, na maioria dos casos existirão. Portanto, podemos dizer que certamente teremos um número superior a 70.000 pessoas sem médico de família aqui neste ACES Oeste-Sul. A situação tem vindo a agravar-se porque não há resposta para as aposentações que se vão verificando, e aqui também vai haver, durante este ano, mais um conjunto de aposentações, e porque há também uma saída frequente de profissionais que rescindem e são contratados pelo setor privado. E nós precisamos de inverter esta situação e o Governo não está a tomar as medidas necessárias para isto. Como é que invertemos? Melhorando a atratividade do Serviço Nacional de Saúde. E isso faz-se aumentando as remunerações dos profissionais de saúde, garantindo uma carreira com progressão, isto é, que as pessoas tenham a perspectiva de que hoje estão num patamar, mas daqui a uns anos, fazendo as suas provas e o seu tempo de serviço, poderão passar para um patamar superior, quer de remuneração, quer da carreira. E atribuindo compensações, por exemplo, pela dedicação exclusiva, que defendemos para o Serviço Nacional de Saúde como opcional, não obrigatória. Na nossa proposta, essa dedicação exclusiva deve corresponder um aumento de 50% na remuneração base para médicos e enfermeiros, e possível de ser estendida a outros profissionais, uma bonificação de 25% na progressão na carreira e também, entre outros apoios, um apoio para habitação. Porque nós precisamos de cativar, nesta região isso é particularmente evidente, muitos médicos que, tendo origem nas regiões centro e norte do país, assim que têm a oportunidade, pelos custos de estarem afastados de casa, se deslocam de volta para a sua região de origem. E nós precisamos de criar condições para que eles queiram fixar-se na região de Lisboa e Val do Tejo, e em particular aqui no ACES Oeste-Sul. Estas medidas são muitíssimo importantes e preocupa-nos que o Governo não as queira tomar. O Governo vai falando numa dedicação plena, que não é o mesmo que dedicação exclusiva, que permite ao mesmo tempo ter trabalho no privado, que não se sabe quanto é que vai melhorar a remuneração, e o que está anunciado é que vai ser um aumento do horário de trabalho, e a isso corresponderá um aumento de remuneração, mas isso nós já temos com horas extraordinárias, não é grande novidade, e portanto estamos convencidos que isso não vai resolver a situação. É preciso uma medida mais drástica como esta que estamos a propor, e que tenha também estes incentivos para as zonas carenciadas. Se nós verificamos que em determinada extensão, que em determinado centro de saúde, que em determinado concelho, normalmente as vagas que são postas a concurso não são preenchidas, então essa zona tem que ter também um incentivo específico para fixar lá um médico, um enfermeiro ou outro profissional de saúde, nos mesmos termos. Ficamos muito preocupados, porque na passada terça-feira a Ministra da Saúde deu como exemplo a região Oeste para uma solução, na opinião dela, que não é solução nenhuma, em relação aos médicos de família, que seria a contratualização com IPSS para que elas assegurassem os cuidados aos utentes. Ora, nós consideramos que a população do Oeste tem direito a ter o seu médico de família, o seu enfermeiro de família no seu centro de saúde ou na extensão do centro de saúde e não outro qualquer tipo de atendimento de segunda categoria, com todo o respeito pelo trabalho das IPSS, mas não são elas que têm a competência, a organização, a capacidade para fazer o acompanhamento que os médicos e os enfermeiros de família fazem à população. É, portanto, uma situação de grande preocupação e que precisa de medidas urgentes e drásticas que até agora o Governo não deu sinais de querer tomar. Quanto ao hospital, nós atravessámos naturalmente um período muito incaracterístico, com toda a pandemia da Covid-19. A informação que o hospital nos dá é que estão a recuperar já os níveis de consultas e de cirurgias para próximo dos níveis pré-pandemia, mas isso não significa que não haja dificuldades. Há dificuldades com os profissionais. Têm o mesmo problema que se verifica nos cuidados primários de saúde, nos centros de saúde, com saídas, com aposentações não substituídas e com uma grande dificuldade em cativar os profissionais de saúde de várias especialidades. Há dificuldades com o financiamento do hospital. O hospital está sempre em situação de crise financeira por falta de financiamento da parte do Ministério da Saúde. Há dificuldades com a autonomia. Há um conjunto de medidas de gestão corrente
que a administração do hospital não tem autonomia para tomar e precisa da decisão do Ministério da Saúde. Pequenos investimentos ou pequenos contratos e contratações que dependem em grande medida dessa autorização superior da tutela. E há depois as dificuldades que são evidentes para todos, apesar do esforço, de algum investimento feito, da existência de edifícios antigos neste centro hospitalar que têm limitações e do adiamento sistemático da construção do novo Hospital do Oeste. O PCP apresentou para o orçamento de 2021 uma proposta que já incluía uma verba específica para o arranque deste projeto, 8 milhões de euros, que foi rejeitada. E, neste orçamento, apresentámos novamente uma proposta para esta e outras unidades novas que precisam de ser construídas. Isso evitará os custos acrescidos que as atuais unidades têm por serem antigas e dispersas, melhorará a qualidade dos cuidados de saúde e, na nossa opinião, deve corresponder a um aumento de camas. Atualmente o centro hospitalar tem um pouco mais de 300 camas e nós defendemos que deve ter um pouco mais de 400 camas, portanto um acréscimo de 100 camas, porque isto é essencial até para as cirurgias, porque se não há camas para internamento, muitas cirurgias não se podem fazer, por exemplo. E um aumento de especialidades existentes aqui neste hospital, muitas delas devem ter um internamento próprio para conseguir responder às necessidades de saúde. Nós hoje, com dados pré-pandemia, víamos que o centro hospitalar do Oeste não captava na sua atividade cerca de 30% dos internamentos da população desta região. Cerca de 40% das consultas de especialidade da população desta região. E cerca de 50% dos partos da população desta região. Portanto, o que nós queremos é um novo hospital que responda a esta carência de resposta e que, por exemplo, nos partos, consiga assegurar pelo menos 80% dos partos existentes na região e um consequente acréscimo também nas consultas e nas cirurgias. Esta é a nossa proposta. Consideramos que não se pode adiar mais esta decisão e não vale a pena o Governo desculpar-se com a falta de entendimento entre as autarquias sobre a localização. As autarquias têm as suas posições legítimas e até compreensíveis, de acordo com a sua perspectiva sobre o problema, mas quem tem que decidir é o Ministério da Saúde. E, portanto, tem de haver uma apreciação técnica para saber qual é a melhor localização para bem servir a população de toda a região e uma decisão política, que é o que tem faltado, e não continuarem a esconder-se atrás deste alibi da falta de consenso, porque isso só tem servido para adiar um investimento que é absolutamente essencial e que devia ser começado a concretizar já no ano de 2022, com a elaboração do projeto de arquitetura e especialidades, que, se as coisas continuarem como estão, não vai acontecer e significará mais um ano perdido no processo da construção do novo Hospital do Oeste. Relativamente às medidas que, de alguma maneira, o PCP pede para fazer face, sobretudo, a esta situação mais urgente que se vive, vai haver alguma iniciativa que, a nível nacional, o partido vai tomar na Assembleia da República? Sim. Nós já apresentámos projetos de lei nesta matéria e introduzimos estas propostas também no debate do Orçamento de Estado, uma vez que elas têm uma incidência orçamental. Foram apresentadas, ainda não foram votadas, ainda não chegou à fase da votação, mas consideramos que é preciso tomar medidas drásticas. Não podemos estar mais tempo à espera. Quanto mais meses passam e anos, mais vai ser difícil recuperar o que estamos a perder. E se o Governo não tomar essas medidas, o que está é objetivamente a permitir a degradação do Serviço Nacional de Saúde e a sua degradação a um ponto que será muito mais difícil de recuperar no futuro. Com perto de metade das unidades de saúde de Torres Vedras, e referindo no caso a Torres Vedras, sem médicos de família, com a construção de unidades que custaram milhões de euros aqui nesta região, qual é a solução que encontra para
os médicos de família, ou que propõe para os médicos de família e para essas unidades de saúde, espalhadas um pouco por todo este concelho, que é considerado um dos mais deficitários em termos de médicos de família, pelo menos no acesso sul. Sim, os dados que nos foram fornecidos, dos 63 mil, enfim, descontando agora os tais não frequentes que são contabilizados à parte, desses 63 mil, 32 mil serão do concelho de Torres Vedras. Portanto, serão mais de metade desse número. Não são os investimentos em edifícios que prejudicam a fixação dos médicos. Em alguns casos, a qualidade dos edifícios também pode ser um atrativo para a fixação dos profissionais de saúde. Isso, por exemplo, no caso do hospital, é uma questão muito sentida, porque é evidente que toda a gente gosta de trabalhar num edifício moderno, com equipamentos de última geração, e isso não é possível em edifícios tão antigos como o do Hospital de Torres. No caso dos centros de saúde, o que é determinante é garantir que há melhor remuneração, uma perspectiva de carreira e um ambiente de trabalho capaz de garantir condições de trabalho e de conciliação com a vida familiar para atrair novos médicos e para reter os que hoje estão no ativo e que, porventura, podem ter a ideia de vir a rescindir com o Serviço Nacional de Saúde. A questão coloca-se, neste momento, dramaticamente na remuneração, na carreira, nas condições de progressão nessa carreira e também noutros apoios que permitam fixar as pessoas aos sítios, como é o caso do apoio à habitação, que em muitas zonas é importante. Porque quando as pessoas se deslocam da sua região de origem para outra região, uma parte dos custos, sobretudo com o aumento especulativo que temos a nível da habitação em todo o lado, e que tem alastrado a partir da capital, mas já chegou a todo o lado, e aqui a Torres também já chegou, se nós não temos alguma medida que compense para os profissionais de saúde a necessidade de se fixarem num sítio que não é a sua terra de origem, também vamos estar a dificultar a sua fixação, porque eles, à primeira oportunidade, poderão voltar rapidamente para onde já têm a sua vida organizada, para onde já têm a sua habitação e, portanto, por razões económicas, lhes convém mais estar. Já agora, só acrescentava um aspecto que o Martin não referiu e tem a ver com isto. Já não serem tomadas medidas com alguma urgência, estão previstos formarem-se mais 5 médicos este ano e a situação tende a agravar-se. Onde? No acesso todo. No acesso, sim. Até quando? No final do ano. Ainda ontem saiu aquele despacho das zonas carenciadas, portanto, para a atribuição de subsídios, mas não é uma medida nova. Portanto, para o PCP não é suficiente. Não é porque ela já não é nova e não teve esse efeito. Para já há aqui um problema na definição das zonas carenciadas. Nós temos uma visão mais abrangente do que devem ser zonas ou unidades carenciadas. Quando se fala normalmente em zonas carenciadas, está-se a pensar só no interior do país. Mas os problemas não existem só no interior do país, que deve ter esse apoio. Nas zonas mais populosas, ou próximo da capital e do Porto, há também problemas muito graves. É evidente que no Norte há um conjunto de outras circunstâncias que atenuam esses problemas. Mas na região de Lisboa e Val do Tejo, na região do Oeste, no Médio Tejo, são zonas que são, por natureza, carenciadas. Se nós não temos, numa extensão de saúde, nenhum médico, essa zona tem que ser considerada carenciada. Se no hospital, para uma determinada especialidade, não há nenhum médico especialista nessa área, então isso tem que ser considerado como uma zona carenciada. Aquela especialidade daquele hospital. E o que importa aí também é o incentivo que se vai dar. E nós defendemos que, nesses casos também, além da questão da dedicação exclusiva, deve haver um aumento de 50% da remuneração base e o compromisso de fixação durante 6 anos, pelo menos 6 anos na região onde está, esse apoio pode manter-se durante 6 anos, o apoio para a habitação e também uma perspectiva de progressão na carreira que levará também a acréscimos remuneratórios com o passar do tempo. Isso é muito importante. Nós hoje temos muitos médicos, muitos enfermeiros que estão no Serviço Nacional de Saúde e hesitam se devem continuar, porque não têm nenhuma perspectiva de melhorar a sua situação. E ninguém quer estar num sítio, ou poucos quererão estar num sítio, em que a perspectiva de evolução é zero. Os valores que isso vai representar, ou dessas medidas, já estão quantificados em termos de Orçamento de Estado. Qual seria o valor que seria necessário
para permitir todas essas medidas? Isso depende de quantos aderirem a estas medidas. Mas há uma conta fácil de fazer. Se hoje, por exemplo, as urgências deste centro hospitalar precisam de 80%, em 80%, de contratação de prestadores privados, de empresas que depois contratam médicos e enfermeiros para estar na urgência, e se esses são pagos a valores muito superiores àqueles que são pagos dentro do Serviço Nacional de Saúde, então tudo o que nós conseguirmos captar de profissionais para reter ou para trazer de novo para o Serviço Nacional de Saúde vai significar diminuição da contratação às empresas privadas de colocação de profissionais. E eu digo-vos que sairá, mesmo com este acréscimo, será mais barato, com toda a certeza, e teremos profissionais integrados nas equipas, com ligação aos utentes e que não caem aqui de paraquedas durante uma noite ou uma semana e depois no outro dia vão para outro sítio qualquer e nunca se cria nenhuma ligação com as instituições e com os profissionais. Portanto, estes aumentos não estão quantificados porque não é possível saber quantas pessoas vão aderir, mas terão uma compensação na redução da contratação de prestações privadas, que hoje são cada vez mais frequentes e cada vez mais pesadas para o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E a região de Lisboa e Val do Tejo é sempre aquela que teve mais, também é mais populosa, mas é que teve mais falta de médicos. Mas os números são assim muito distantes, em relação à Zona Norte, por exemplo. Sim. A Zona Norte praticamente não há problema, mas o Algarve é sazonal, não é? No verão, os turistas têm mais dificuldade, mas porque é que esta região porque em princípio será a região de Lisboa, será aquela que será mais atrativa, não é? É que onde se concentram cada vez maiores hospitais do país. Tem vários fatores. Um deles é que durante muitos anos se concentraram aqui uma grande parte dos médicos, digamos, houve um excesso de concentração e esses médicos estão a aposentar-se a uma velocidade maior do que noutras áreas do país. Um segundo fator é que a maioria dos estudantes de medicina, para falarmos dos médicos, são da região norte e da região centro-norte. E, portanto, a tendência que têm é depois voltar para o pé de casa, a não ser que tenham qualquer incentivo para não o fazer. E depois também há uma gestão que tem que ser feita. Ora, se nós temos uma situação mais difícil numa região do que noutra, na gestão das vagas colocadas a concurso, dos incentivos, de todas as formas de poder fixar os médicos, isso tem que ser considerado. E o que me parece é que isto tudo funciona cada um na sua quinta. Cada um vai resolvendo o seu problema, os que não têm condições para resolver, não resolvem. Mesmo dentro da região de Lisboa e Val do Tejo, há um desequilíbrio entre zonas como o Oeste-Sul e outros ACEs e zonas, não vou referir, porque eles não têm culpa de terem melhores condições, conseguem fixar mais profissionais, porque são mais atrativos, porque a dificuldade da população, dos problemas que a população coloca é menor. Enfim, há uma série de fatores que levam a isso. Um outro fator, em particular nos cuidados primários de saúde, é que no Norte há uma quase generalizada organização em unidades de saúde familiares. E na região de Lisboa e Val do Tejo isso está muitíssimo mais atrasado. E, portanto, as unidades de saúde familiares têm sido, com todos os problemas que também têm, de critérios às vezes um pouco orientados por um certo produtivismo que não tem sempre uma ligação direta com a melhoria dos cuidados de saúde, era preciso haver aí uma revisão, mas elas permitem uma maior autonomia dos profissionais e permitem uma melhor remuneração dos profissionais. Ora, se na região norte quase tudo está em USF, eles conseguem, por essa via, no caso dos médicos de família, atrair muita gente que aqui não consegue vaga em USF. Portanto, é preciso também reequilibrar isso e, na abertura de novas USFs, privilegiar a região de Lisboa e Val do Tejo e o Algarve, também está carenciado, e outras regiões, e se calhar não dar na mesma medida para outras regiões que estão já mais avançadas nesse campo. Essa é outra razão, e há outras razões históricas da organização da própria rede de cuidados hospitalares. Mas eu penso que é preciso garantir que é atrativo ir para esta região, que há aqui também o mesmo nível de unidades de saúde familiares que existem noutras regiões, isso para os cuidados primários de saúde é decisivo, e que se criam incentivos para a fixação de gente que, na sua origem, não está aqui.
duvido que consigamos encontrar forma de ter mais alunos de Lisboa e Val do Tejo do que alunos do Norte. Isso é aleatório, é a opção dos jovens em cada momento da sua vida académica. Mas precisamos depois, a seguir a isso, de encontrar forma de os fixar, de garantir que eles se sentem bem nas regiões que estão mais carenciadas. E isso precisa de planeamento e de intervenção por parte do Ministério da Saúde. Em relação ao hospital, há necessidade de um novo hospital, mas mesmo que se comece já, ainda leva 10 anos a ficar pronto. Mas de qualquer modo, Dizem que era 72 meses. Sim. É impossível a gente saber. Mas é o que está previsto disso. Este na China. Mas leva algum tempo a fazer. O que acontece é que os hospitais que existem atualmente estão a precisar de, enquanto não nasce um novo hospital, eles precisam de. Aqui no Hospital de Torres Vedras, por exemplo, a atratividade dos médicos tem que ver até com as próprias carreiras, porque acho que faltam alguns serviços, nomeadamente cuidados intensivos, que não permite que alguns médicos estejam aqui, que não progridam tão rapidamente na carreira. Por isso fogem preferem ir para hospitais ou para de serviço e mais rapidamente sobem na carreira. Portanto, ou seja, no imediato também é preciso atuar nas unidades. Sim, e a direção do hospital disse-nos que, e isso tem lógica, em primeiro lugar é preciso que alguém tome uma decisão política de construir o hospital. E depois demorará, não sei se é 4, se é 5 anos, até tudo estar em funcionamento. É evidente que isso demora algum tempo. Concursos públicos, obras, enfim, tudo isso tem as particularidades que todos conhecem. E, entretanto, de facto, e o hospital informou, o centro hospitalar deu-nos essa informação, é preciso continuar a investir nos edifícios. E estão previstos vários investimentos e nós achamos que devem continuar, porque enquanto há hospital e não há, é preciso garantir as melhores condições possíveis, mesmo que sejam investimentos que tenham uma utilização limitada. O que não podemos é agora desistir de melhorar os edifícios antigos com as limitações que têm, e não é isso que está planeado, assim haja verba para que os objetivos que estão colocados aqui pelo centro hospitalar se possam concretizar. Mas aqui a questão dos profissionais de saúde é absolutamente decisiva. É os médicos, não é só os médicos, é enfermeiros também, outros técnicos de saúde, por exemplo, técnicos superiores na área da radiologia ou outras especialidades que são hoje absolutamente essenciais ao funcionamento de qualquer hospital. E mesmo do ponto de vista, que isso aliás foi-nos referido, mesmo do ponto de vista de administrativos, operacionais, é preciso também que tenham uma perspectiva de progressão na carreira, porque o salário que se paga hoje a uma pessoa que entra para a administração pública, não é preciso ser na saúde, para iniciar a carreira, é absolutamente baixo, está muito próximo do salário mínimo nacional. A base da carreira dos assistentes técnicos, que são os administrativos, está, penso que 5 euros acima do salário mínimo. E, portanto, isto não dá. Se têm outra oportunidade de trabalho fora, com outro tipo de condições, e se calhar não tão exigente como trabalhar numa unidade de saúde, em que a pressão é muito grande, o trabalho é muito difícil, é evidente que para muitos a opção não é ir trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. Não é? E isso também precisa de ser melhorado. Nós, às vezes, falamos muito dos médicos e dos enfermeiros, porque são profissionais que têm uma longa formação, em particular os médicos. Portanto, não é fácil encontrá-los, não é? Cada um deles, os médicos demoram 10 anos a terem a formação completa e os enfermeiros também 5, 6 anos a terem a sua formação completa. Portanto, não é fácil encontrar, é mais fácil encontrar administrativos e assistentes operacionais, mas também esses precisam de perceber que têm uma remuneração digna, com a responsabilidade que têm, e também uma perspectiva de progressão. Isto é, que daqui a uns anos vão poder ter outro patamar na sua carreira, outra remuneração. Isso é indispensável para qualquer pessoa. Aliás, nós agora que a pandemia, creio que ficou bem visível, se não fossem os profissionais dedicados ao Serviço Nacional de Saúde, onde é que isto certamente estaríamos, não é? E creio que isso, de alguma forma, quer numa reunião, quer noutra, também foi reconhecido pelo diretor do ACES, quer pela direção do Centro Hospitalar. E também já agora queria deixar aqui público esse nosso reconhecimento pelo trabalho que prestaram e que estão a prestar à comunidade, com estas dificuldades todas que a gente está aqui a encontrar e que vamos encontrando no dia-a-dia, não é?
Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.